Bom dia a todos, meu nome é Vinícius Henrique e hoje nós vamos falar sobre dois assuntos muito importantes, muito interessantes, que são Business Intelligence, BI, e o gerador de análise. Hoje nós vamos começar com esses dois assuntos e amanhã também, no mesmo horário, às 9 horas, nós vamos estar fazendo o outro webinar sobre o fluxo de caixa e conciliação automática. Então, nesses 2 dias, nós vamos estar passando, por todos esses assuntos que são bastante interessantes. E o objetivo é a gente apresentar para vocês o que o nosso sistema, o que a nossa ferramenta tem de solução e o que a gente está agregando ao dia a dia de vocês, tá? Então, o nosso objetivo é demonstrar as possibilidades que o nosso sistema tem, é demonstrar como se fazer também, um pouco aí do passo a passo dentro do sistema, para que vocês aí possam, quem não tem ainda, vir adquirir o sistema, e também quem já tem o sistema está aprendendo um pouco mais sobre essas ferramentas, tá? Passando aqui então um pouco para a parte onde que a gente tem aqui a nossa estrutura do sistema, a estrutura do nosso webinar. Então, aqui um pequeno sumário, no cronograma do curso, o objetivo instrucional do curso, a aula sobre o gerador de análise e sobre o BI. Tá? Então, como eu falei, hoje nós vamos estar falando sobre BI, Business Intelligence, e o gerador de análise. Tá? Então, o que a gente vai aprender no dia de hoje e também aí no dia de amanhã. Vamos aprender então a usar a rotina de gerador de análise para análise das operações do dia a dia da empresa, a fim de ter o controle financeiro também do custo, bem como as tabelas cadastradas necessárias para tal. Então a gente vai aprender tudo que a gente precisa aí para estar fazendo a análise aí do custo, da parte financeira aí das nossas obras, e também aprendendo onde que nós vamos realizar os cadastros, os principais cadastros que são necessários para conseguir gerar esses relatórios. Tá? Então também a gente vai utilizar o módulo do BI, o Business Intelligence, traduzindo aí inteligência de negócios, que facilitará a análise e tomada de decisão diária dos gestores da empresa, assim tomando decisões em tempo hábil. Então isso um pouco que a gente vai ver aí no dia de hoje, tá? E que a gente vai estar aí passando por alguns requisitos aí do gerador de análise, fazendo aí visualizando aí o lançamento de apropriação, tá? E também fazendo aí alguma explicação aí sobre o BI, entrando no módulo do BI, fazendo os filtros, A gente tem aí alguns módulos aí dentro do BI que são de controladoria, suprimentos, GEOB e do SISPEC também, tá? Então, isso daqui é um pequeno documento aí que eu preparei só sobre a estrutura do dia de hoje, tá? Para a gente estar só se adequando e sabendo o que a gente vai saber aí, o que a gente vai estar adquirindo de conhecimento aí no final, no dia de hoje. Tá?
Então, começando aí com o Business Intelligence, tá? Então, o que é o Business Intelligence? O Business Intelligence, que é inteligência de negócios, ou BI, como é conhecido, ele pode se resumir num conjunto de operações para transformar dados brutos em informações palpáveis, quer dizer, conhecimento a partir de dados reais. Então, essa é uma das definições conhecidas aí para o BI. Antes até de continuar, eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso sistema, né? Que é o software de gestão da empresa, onde que ele consegue fazer a gestão desde o início da obra, né? E isso se integrar com o restante todo da empresa. Então, ele vem no início da obra, integra todo o acompanhamento da obra, e aí integra o financeiro, contas a pagar, contas a receber, né? Toda essa parte de fiscal, controladoria, contabilidade. Então, é um sistema aí que gere toda a empresa, tá? Então, é o nosso sistema aí, o 90 Compor RP. E um dos módulos do 90 Compor RP é o módulo de BI, onde que nós vamos aí aprender um pouco mais sobre o BI e as funcionalidades que ele tem dentro do nosso sistema. Qual é o objetivo do BI? O objetivo do BI é permitir uma fácil interpretação ou análise de um grande volume de dados complexos, identificando oportunidades e auxiliando a tomada de decisão, baseado em informações consolidadas, né? Então, o que quer dizer isso? É a gente conseguir uma informação mais concisa, mais trabalhada, onde que nós não vamos tomar mais decisões em cima do achismo, né? Então, com o BI, ele reúne informações de todas as áreas da empresa, onde que você acha que tem ali um gargalo, onde que você acha ali que tem um problema. Então, você, tendo um dashboard ali definido para o local que você precisa, para a área que você precisa ali em específico, você consegue ter informações onde que vai facilitar a tomada de decisão, né? Vai facilitar ali, na verdade vai diminuir riscos, né? Então vai trazer aí vários benefícios aí para a empresa, onde que a gente vai estar passando aí também por esses benefícios. Quais as vantagens então do BI? Então, a seguir eu vou passar aí algumas das vantagens do BI. Então, a possibilidade do aumento do faturamento da empresa. Então, com acesso a um volume maior de informações estratégicas, você tem tudo o que precisa para tomar decisões que conduzam o negócio ao sucesso, aumentando as vendas e, por consequência, o faturamento, né? Então, quando você tem aí menos gargalos na empresa, né? Quando você tem mais informações consolidadas, né? Quando você tem ali informações dinâmicas, onde que as coisas estão acontecendo na obra, as coisas estão acontecendo no financeiro da empresa, e você tem ali um relatório, um dashboard ali dinâmico, onde que vai estar apresentando essas informações, né? Então, quando você tem essas informações mais consolidadas, você consegue visualizar mais fácil aonde que estão os problemas, os gargalos, e consegue tomar decisões para acabar aí com esses problemas, né? E tomando essas decisões, você vai aumentar a produtividade, né? E aumentando a produtividade, você com certeza aí vai estar aumentando também o faturamento da empresa. Então, mais uma vantagem: reduz custos.
O Business Intelligence oferece solução com a inteligência de dados. Você usa menos recursos sem perder eficiência ou competitividade. Pode usar isso, inclusive, para fazer investimentos estratégicos com mais consistências. Então, sempre quando a gente tem dados aí, né? Sempre quando a gente tem mais informações, mais conhecimento sobre o nosso próprio negócio, nós conseguimos tomar aí decisões onde que essas decisões sempre vão ter um percentual maior de sucesso, né? Porque não é nada no achismo, né? Sempre em cima de dados concisos, né? E isso sempre vai tornar aí mais eficaz a nossa tomada de decisão. Então, mais um ponto: possibilita encontrar falhas. O que dizem as suas primeiras métricas? Onde estão os gaps de desempenho? Onde é possível melhorar a performance? Então é isso tudo aí que eu venho falando, né? Todas as perguntas podem ser resolvidas com o Business Intelligence. Ele dá a possibilidade de gerenciar os processos da empresa, visualizando onde estão os gargalos, e dessa forma a tecnologia oportuniza o gestor a tomar as ações necessárias para resolver esses problemas antes que se tornem prejuízos, né? Então, quanto mais rápido a gente tomar uma decisão, né? Quanto menor for esse tempo para tomar essa decisão, nós vamos aí então conseguir reduzir prejuízos, né? Encontrar falhas mais rápido, né? Então isso tudo vai beneficiar os processos da nossa empresa, vai beneficiar a nossa empresa como um todo. Então o BI é uma ferramenta onde que nos auxilia a conduzir a empresa como um todo, né? Tanto a tomada de decisões estratégicas, quanto para a redução de falhas, para a otimização de processos, né? Então são várias etapas onde que o BI tem a melhorar a empresa, né? E isso tudo que nós vamos ver mais para frente é que o BI é customizável, né? Então ele não é uma questão estática. Ele é dinâmico, é flexível, e isso tudo vai de acordo com a necessidade de cada empresa, com a necessidade de cada um, né, para a gente conseguir identificar onde que estão aí esses gaps, onde que estão aí essas falhas, né, e conseguir melhorar aí o processo da empresa, conseguir melhorar aí o dia a dia aí, tanto dos gestores quanto das pessoas aí que trabalham na ponta aí, tanto em obra quanto na administração. Então aqui eu já vou demonstrar alguns dos nossos dashboards, que são essas telas, né, onde que nós trazemos aí os relatórios, nós trazemos as informações, e logo em seguida eu vou demonstrar essas informações lá no sistema. Tá? Só lembrando novamente, né, frisando aí para vocês, amanhã a gente vai estar fazendo aí o webinar sobre o fluxo de caixa e conciliação automática, né? São questões aí do financeiro, onde que a gente também vai estar trazendo aí bastante informações aí para vocês, tá? Então sigam aí o nosso Instagram, as nossas redes sociais, né? Se inscrevam no nosso canal para que vocês acompanhem aí todo esses conteúdos que nós vamos estar liberando, né, durante aí a nossa caminhada. Então aqui nós temos aí o BI do Controladoria.
Então essa tela aí que vocês estão vendo é um dashboard, né? É uma tela aí customizável que a gente deixa aí para vocês dentro da ferramenta, onde que ela traz várias informações, tá? Ela traz várias informações aí do que está acontecendo no período que a gente filtrou. Então vocês vão ver, eu vou estar entrando aí dentro do sistema para a gente poder saber onde que faz o filtro no BI, onde que puxa as informações, né? Mas inicialmente é legal vocês verem essa tela com informações, né? Para vocês visualizarem aí o que pode estar agregando aí para vocês essa ferramenta, tá? Então aqui em cima a gente tem o filtro dos locais. Então todos os nossos locais, todas as nossas obras, a gente pode analisar a empresa como um todo, tá? Ou pode analisar só uma obra em específico para ver como que está essa obra, como que está andando em questões aí financeiras, tá? Então nós temos aqui a seleção do nosso centro de custo e a seleção das naturezas, né? Então se a gente gastou alguma coisa lá no nosso centro de custo administração ou no centro de custo diretoria, né? E qual foi a natureza daquela despesa, qual foi a natureza daquela receita, né? Então nós temos todos esses filtros aqui. Fazendo o filtro, ele já vai demonstrar aqui para a gente o que a gente tem de receita, o que a gente tem de despesa, né? O que é direto, o que é indireto, se teve alguma transferência de custo direta ou se teve alguma transferência de custo indireta, tá? Aqui nós temos um gráfico de acordo com esses valores apresentados das receitas. E aqui nós temos um gráfico também de acordo com os valores aqui apresentados aqui em cima das despesas. Então ele vem aqui já com o índice falando o que é o que, né? O que é direto, o que é indireto, se teve transferência de custo direta ou transferência de custo indireto, né? E logo abaixo é o detalhamento desses valores, né? Então, com o detalhamento desses valores, a gente consegue aí analisar melhor da onde que veio aquela despesa, da onde que veio aquela receita, né? Com o histórico daquela informação para que a gente consiga tomar uma decisão ou que a gente consiga até investigar o porquê que aconteceu ou se foi um lançamento errado, né? Então a gente tem várias linhas aqui de análise para a gente poder conseguir tomar uma decisão. Então aqui a gente tem a primeira parte que é de receita, ele lista aqui qual que é o local, ele lista qual que é o centro de custo, a natureza, a data que aconteceu essa receita, qual que é o valor da receita, né? E qual que é o histórico desse valor, né? Então aqui tem algumas transferências e tem alguma receita aí de algum comercial, tá? E aqui embaixo a soma, né? A mesma soma que deu lá em cima da receita. E aí embaixo a despesa, onde que nós também temos esse mesmo detalhamento, com o local, centro de custo, natureza, a data, o histórico, né? E os valores aí dessa despesa, tá? Então esse é um dos dashboards que nós temos aí no nosso controladoria. Então nós temos outra tela aí para a gente poder analisar, que é esse despesas por local. Então vocês podem perceber que nós temos aqui em cima, ó, várias abas e cada aba dessa é um relatório diferente. Quando a gente entrar no sistema, vocês vão ver, nós temos essas mesmas abas, tá? Então aqui nós selecionamos aqui o despesas por local.
Então, esse despesas por local, nós temos aqui o filtro de empresa, onde que nós temos a empresa, a despesa total da empresa, o detalhamento dessa despesa. E aqui então a gente tem a análise por centro de custo e análise aqui embaixo por centro de custo e natureza, tá? Então aqui a gente tem o local, aqui nós temos aí o centro de custo, qual que é a natureza e quais são aí os valores que foram lançados dentro do sistema para estar chegando aí nesse total aí de despesa. Então aí da mesma forma nós temos o receitas por local. Então receitas por local, nós temos também aqui o total, nós temos aqui um gráfico, né? Um gráfico informando aí sobre o filtro que a gente fez. E da mesma forma que era no despesa, nós temos aí o receita, onde que temos aí a análise por centro de custo. Então nós temos aí qual que é o valor acumulado anterior ao ano final, o valor acumulado no ano final e o valor acumulado no mês final. Então isso tudo de acordo com o filtro que a gente faz dentro do nosso módulo, que eu vou demonstrar daqui a pouco como realizar o filtro aí de data para a gente poder saber qual o período que nós vamos fazer aí esse filtro, que nós vamos fazer aí a nossa análise, tá? Então o próximo BI, a próxima etapa aí do nosso módulo é o BI dos suprimentos, tá? Então o nosso primeiro BI foi o BI de controladoria, onde que nós vimos aí toda essa questão do financeiro, né? De apropriação do custo das nossas despesas e das nossas receitas. Então aqui nós temos alguns dos suprimentos também. E eu vou demonstrar lá dentro eu vou mostrar também dentro lá do nosso sistema. O próximo BI é o BI do GEOB, que é o nosso módulo de gestão de obras, tá? Então esse módulo aí de gestão de obras, nós temos aí também várias informações onde que nós conseguimos aí fazer vários comparativos, né, várias análises sobre questão de previsto versus realizado, né? Então, o que eu estava prevendo gastar naquele determinado período, o que eu produzi e o que realmente eu gastei. Então, são análises que o nosso BI do GEOB, né, do gestão de obras, vai permitir a gente fazer. Então nós temos aqui outro dashboard, né, outro dos nossos relatórios, que como eu estava falando, é um dashboard aí onde que nós temos aí os comparativos de
medido versus produzido. Nós temos o comparativo de previsão de produção versus produção. E nós temos aí o comparativo de previsão de medição versus medição. Então, aqui no caso dessa obra, desse filtro que eu fiz, nesse período eu não tive previsão de produção. Eu não previ primeiro o que ia acontecer na obra. Então, eu só tive o lançamento aqui de produção de serviço, né? Então, é aquilo ali que a gente está esperando ali realizar dentro daquele mês, dentro daquela etapa, né? E aqui é a mesma coisa. Eu não medi nenhum serviço, né? Eu não fiz ali essa medição para eu estar recebendo do meu cliente, né? Eu só fiz a minha produção de serviço, tá? E, por consequência, então, nós não vamos ter a previsão de medição, nem a medição. O próximo dashboard aí é o dashboard onde que nós conseguimos fazer a comparação entre produção de serviços e medição, né? Onde que aqui a gente tem o valor total do nosso contrato da obra, né? Se eu fiz alguma previsão para gastar no período que eu selecionei, o valor vai estar aqui. E pelo período que eu selecionei, qual que é o valor produzido? Qual é o valor que eu lancei de produção, né? Que eu estou esperando fazer a medição em cima dessa produção, né? E aqui do lado, na questão de medição de serviço, nós também temos o valor total do contrato da obra, né? O valor previsto de medição e aqui mais no canto o valor medido. Como a gente não tem aí, eu não tenho nada medido, né? Não apareceu o gráfico aqui embaixo, mas aí nós já conseguimos visualizar aqui que nós temos também essa visualização de gráfico, igual aparece aqui na produção de serviços, onde que esse gráfico vinho aqui, essa barra vinho, é o que eu produzi. Está na casa aí dos 2 milhões. Né? Então, essas são algumas análises que o nosso módulo de BI permite nos fazer. Tá? Respondendo a pergunta aí do Celso Luiz, que está no chat, o módulo de BI ele é vendido juntamente, né? Ele é comercializado juntamente com o nosso sistema ERP, né? O 90 Compor ERP. Então ele é vendido modularizado, né? Por módulos, mas ele é um módulo integrante do nosso sistema ERP, onde que vocês podem aí estar entrando em contato com o nosso setor comercial para eles estarem te passando mais informações aí. Então, por último, o BI do 90 Compor manutenção de equipamentos, que é o SISPEC, né? Esse módulo ele tem aí o objetivo de controlar os equipamentos da obra, né? Normalmente, quando a empresa trabalha com construção pesada, né? Ela tem aí vários equipamentos, né? E é um custo muito alto o custo do equipamento. Então, nós temos um módulo específico, que é o módulo do SISPEC, do 90 Compor manutenção de equipamentos, onde que nós controlamos o custo desse equipamento. Então, todos esses lançamentos aí de horas de combustível, de orímetro, né, de quilômetro, controle de pneus, central de equipamentos, então todos esses conceitos nós agregamos dentro desse módulo, desse sistema de manutenção de equipamento, de controle,
onde que nós conseguimos controlar o custo do equipamento, né, o custo horário dos equipamentos, né, fazer as depreciações ali desse equipamento. Então, nesse módulo nós conseguimos fazer aí todo esse controle. E também nós temos aí então o módulo do BI, onde que traz os relatórios, né, consolidados, os relatórios dinâmicos, né, com esses gráficos, para vocês conseguirem aí visualizar o que está acontecendo, né, a situação dos seus equipamentos, né. Então aqui nós temos alguns filtros aqui em cima, né. Então filtro de local, filtro do grupo do equipamento, de subgrupo, de situação do equipamento. Então nós temos todos esses filtros aqui em cima. E nós temos aí também a listagem dos nossos patrimônios. Então a listagem aí dos patrimônios, né? Descrição, qual que é o apelido do patrimônio, qual que é o local onde que ele está trabalhando, né? A quantidade de orímetro, quilômetro por dia, né? Isso tudo atualizado. Ele dá um totalizador aqui. Ele também dá um gráfico em cima desse totalizador, que é a quantidade hora km por tipo de hora. Então é a hora trabalhada produtiva, de acordo com o período que a gente filtrou. E aqui embaixo o top 5 dos patrimônios mais utilizados aí dentro desse período que a gente filtrou. Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui em cima a gente tem um período filtrado aqui, de 1/10/2019 a 31/10/2019. Então isso tudo é questão dos filtros que nós vamos fazer para saber qual é a análise e quais informações aí que o BI vai trazer para a gente. Então nós temos aí um próximo dashboard, né, um relatório aí de custo consolidado, onde que ele já traz aí valores não de horas lançadas, mas sim valores aplicados, né? Então eu tenho aqui o gráfico do valor aplicado por obra, um valor aplicado por categoria e um valor aplicado aí por categoria no nosso RP. Aqui embaixo ele traz o detalhamento desses valores, o que está acontecendo com cada patrimônio, com cada equipamento. Aí nós temos um valor que foi gasto, né, dentro de um determinado serviço, né, que aqui no caso foi recalchutagem ou regeneração de pneu. Então nós temos um valor para esse preço unitário desse serviço. Tá? Então aqui nós já entraríamos aí no gerador de análise, mas antes de entrarmos aí no gerador de análise, eu vou demonstrar para vocês como é realizado aí a consulta no BI, né? Como é o nosso módulo BI. Então aqui nós estamos dentro do nosso sistema 90 Compor RP, tá? E como eu falei para vocês, nós temos todos esses módulos, né, de gestão de obras, de suprimentos, contabilidade, financeiro, controladoria, fiscal, faturamento, incorporação, né? E aqui o módulo de BI. Então, nós temos todos esses módulos, inclusive o nosso módulo de BI. Quando nós entramos aqui em BI e clicamos aqui no controladoria, por exemplo, rotinas aí do dia a dia do pessoal que trabalha aí mais na área do financeiro, né? Então é bastante interessante também. Podem convidar o pessoal aí e compartilhar
para acompanhar esse assunto também bastante interessante. Então, voltando aqui para o BI, nós temos aí o nosso módulo. Cada aba dessa aqui representa um relatório. Então, cada aba dessa aqui representa um dashboard, aquele dashboard que eu apresentei para vocês, né, no nosso BI de controladoria. Tá? Então, nós temos aí o relatório de despesa por local. Então, nós vamos ter aí as despesas por obra, né, separadamente, ou selecionando todas as obras. Receita por local, a despesa por natureza, receita por natureza, tá? Despesa mensal por local, receita mensal por local. Então, todos esses são relatórios que nós já deixamos configurados aí para que vocês possam utilizar e possam auxiliar aí nas tomadas de decisões. Então, aqui em cima nós temos o filtro, né? Então, é aqui onde que nós conseguimos realizar o filtro da data que nós queremos fazer a análise aí, para a gente poder começar a visualizar o relatório. Então, eu vou fazer aqui do 1/1/2019 até... Assim que a gente faz um filtro, ele atualiza a tela para a gente, e aí nós podemos começar a trabalhar dentro do sistema, tá? Além daquelas telas que eu mostrei para vocês aí, né, que são as telas, aqueles dashboards já preparados, né, que trazem as informações com gráficos, né, com os valores aqui, igual eu mostrei para vocês. Nós temos também as últimas abas aqui. Elas são abas onde que nós conseguimos montar o que nós queremos ver dentro do relatório. Então, nós temos todas essas variáveis aqui, todos esses nomes, onde que nós conseguimos arrastá-las e nós conseguimos colocá-las nessa parte de baixo, para a gente poder visualizar o que nós queremos analisar, né? Então, aqui nós temos a razão social da empresa, o código do local, o nome, o tipo do lançamento e o total geral. Vocês podem perceber que toda variável aqui ela tem um filtro onde que nós conseguimos aí filtrar alguma informação mais específica. Então, nós temos aí o BI de competência, do regime caixa, né, regime competência, né, do que está em aberto. Então, aqui quando eu venho financeiro em aberto, eu também tenho essas mesmas possibilidades de incluir todas essas variáveis aqui, e é muito simples, é só a gente pegar e arrastar. E caso a gente não queira também uma variável que já está aqui dentro do nosso relatório, nós também podemos tirar, tá? Então, do mesmo jeito, eu tirei aí a questão dessa variável. Então, sobre o BI, os pontos aí mais importantes, né? O objetivo aí eu já passei para vocês, né? Então, eu entrei aqui um pouquinho sobre o BI do controladoria. Nós temos também
o BI do gestão de obras, tá? Que é o BI do GEOB, que é onde nós conseguimos fazer o acompanhamento da obra, que é onde nós conseguimos fazer também os comparativos que nós precisamos, né, do que foi previsto, do que foi produzido e do que foi medido, né? Então nós temos aí, igual vocês viram lá nas imagens, né? E aqui também eu estou mostrando para vocês como é realizado isso dentro do sistema, né? Nós temos aqui a parte dos filtros também, da mesma forma. E logo aqui nas últimas abas também, nós temos aí as abas onde que nós conseguimos trabalhar com as variáveis soltas, né? Com as variáveis aí que nós queremos visualizar. Então, por exemplo, aqui eu tenho o valor de venda PI, o valor de venda PI medido, o medido e o produzido. Então, se eu quiser ver também o reajuste do que foi o valor de venda, que é o PI mais R, que é sobre o reajuste, eu posso trazer essa variável para cá. Eu posso retirar essas daqui e trazer outras, né? Eu posso estar tirando alguma variável aqui, igual eu tenho o nome da empresa, o local, o nome do local, o código, né? O código da planilha, tá? Então eu posso tirar alguma variável dessa, por exemplo, e colocar outra variável, tá? Isso o sistema vai me permitir eu fazer, né? Então eu posso ir editando essas abas aqui. Então é um relatório aí, uma ferramenta bastante flexível e que auxilia na análise aí do resultado da obra. Então, sobre o BI, nós finalizamos aqui e o nosso próximo assunto é o gerador de análise. Então, o nosso próximo assunto aqui é o gerador de análise. Então, o que é o gerador de análise? O gerador de análise é uma ferramenta disponibilizada pelo 90 Compor RP no módulo de controladoria que permite fazer uma análise crítica sobre o custo econômico da empresa ou obra de vários ângulos diferentes. Quais as principais vantagens do gerador de análise? A principal vantagem do gerador de análise é a possibilidade da integração com o Excel, dando à ferramenta as informações geradas pelo sistema 90 Compor RP, que é o gestor 90, né? Mas com a flexibilidade que o Excel disponibiliza. Quais as principais vantagens do gerador de análise? Uma vantagem é que mesmo a ferramenta estando situada no módulo de controladoria, nós conseguimos buscar informações não só financeiras de apropriação, mas também conseguimos buscar informações do módulo de gestão de obras, o GEOB. Então nós conseguimos aí buscar informações não só do financeiro, mas também da gestão da obra, né, do custo da obra, do custo econômico da obra, né? E não somente também do módulo GEOB. Nós também conseguimos buscar informações do suprimento, informações de ordem de compra, né? Valores que estão abertos, ordens de compra que foram parcialmente atendidas, né? Então nós conseguimos tratar isso tudo dentro do nosso gerador de análise. Então, como eu vinha falando, o gerador de análise, nós conseguimos dentro da ferramenta, eu vou demonstrar para vocês,
escolher um tipo de composição, o que nós queremos montar dentro do nosso relatório. Se são composições onde que nós vamos buscar as informações do próprio financeiro, né? Se é de algum saldo bancário, se é dos suprimentos, como eu falei, né? Do que é comprado, ordem de compra em aberto, valor original de ordem de compra e várias outras informações. Nós também conseguimos buscar informações da gestão da obra, né? Do GEOB, de medição de serviço e de valores aplicados, né? E dentro dessas opções do GEOB, nós também conseguimos buscar informações de previsão, né? Previsão de produção, previsão de medição, da própria produção e também da medição. Então, tudo isso nós conseguimos buscar, montar um relatório onde que nós vamos facilitar a análise do nosso dia a dia, nós vamos conseguir aí buscar alguma falha, algum erro, né? Ou até mesmo aí verificar como anda aí o resultado, né, das nossas obras. Então, quais as principais vantagens do gerador de análise? Continuando. Com a busca de informações no GEOB, nosso módulo de gestão de obras, também conseguimos analisar o custo econômico da obra, igual eu tinha acabado de falar. Assim, podendo realizar vários comparativos, como por exemplo, valores previstos, realizados, ou até mesmo visualizar os valores aplicados mês a mês, analíticos ou sintéticos. Então aqui nós temos um exemplo de uma planilha geradora de análise. Então aqui é um exemplo de uma planilha que a gente tem montado, onde que nós temos aí o previsto versus realizado de janeiro e com um saldo. Então aqui nós temos as naturezas. Então eu tenho aí a natureza de receita, as receitas operacionais, venda de material, prestação de serviço, locação, não operacionais, juros de aplicação, aportes, transferências, né? Todas as receitas e as despesas aqui. E nós temos aí o que foi previsto para a receita, o que foi previsto, o que foi realizado nessas receitas e qual que é o saldo, né? Então é um bom comparativo para a gente analisar aí no nosso financeiro do que a gente estava esperando para aquele determinado período, né, para janeiro, o que realmente foi realizado, né? Então a partir daí nós já conseguimos tomar algumas decisões, já conseguimos ver que a gente vai estar mais no positivo do que esperava. Então são várias análises aí que estão para fazer em cima desse relatório. Quais as principais vantagens do gerador de análise? Não? Continuando então. Com a flexibilidade do Excel, conseguimos também realizar a evolução do período, conseguindo valores, por exemplo, de mês a mês e fazendo o filtro desejado dentro da planilha, né? Então nós conseguimos configurar aí o nosso gerador de análise da forma aí que nós desejarmos, né? Conseguimos aí buscar várias informações diferentes e para agregar valor aí na análise de vocês. Então nós temos aí outra planilha, mas aqui no caso não é somente de janeiro, né? Aqui no caso nós temos aí as composições mês a mês, né? Então mês a mês nós teríamos aí os valores aí para nós compararmos isso e termos aí esses resultados aí a partir das nossas naturezas selecionadas.
Então aqui quais são os principais cadastros necessários que a gente precisa para ter essas informações do controladoria, né? Então quando vamos realizar uma análise da apropriação, é necessário que já exista cadastro no sistema, o local da obra, né? O local, obra, o centro de custo e o plano de natureza, para que quando for lançada uma nota fiscal no sistema ou até mesmo títulos avulsos, o sistema tenha a informação cadastrada para gerar a apropriação. Então aqui eu vou demonstrar um pouco sobre o cadastro do local, o cadastro da obra dentro do nosso sistema. Então aqui nós temos a tela de cadastro de local, né, onde que nós temos aí qual que é o nome do local, qual que é o local fiscal, né, que é o responsável fiscal por essa obra, né? Nós temos aqui o nome fantasia, né? Nós temos aqui a seleção do centro de custos que estão vinculados à nossa obra. Então, assim que a gente for comprar alguma coisa para essa obra, eu posso estar apropriando, né, o custo somente nesse meu centro de custo obras que está selecionado aqui. Então, é o nosso cadastro de local, o cadastro de obras dentro do sistema. Centro de custo. Então, nós vamos ver aqui agora o cadastro de centro de custo. Então, nós temos aí o centro de o plano, né, de centro de custos que nós acabamos de ver aqui no nosso cadastro de local. Então, para ter esse plano aqui, essa listagem de centro de custos, onde que nós vamos apropriar o custo das compras, né, das receitas e das despesas que nós temos com essa obra, nós fazemos esse cadastro dentro desta tela, tá? Informando se é analítico ou se é sintético esse centro de custo. E também nós temos aí o plano de natureza, onde que nós temos então o cadastro desse plano de natureza, onde que nós vamos informar se essa natureza é de receita, se ela é de despesa, se ela é uma natureza de resultado, se ela é uma natureza de outras, se ela é analítica, se ela é sintética, né? Então nós temos todas essas opções para poder cadastrar o nosso plano de natureza e poder englobar todas as possibilidades, né, onde que para a gente apropriar uma despesa e uma receita oriunda de alguma obra. Então aqui, voltando para o sistema, nós temos o módulo de controladoria. E o nosso módulo de controladoria, ele tem aqui planilhas gerador de análise. Então esse planilha gerador de análise é onde nós conseguimos fazer a criação de várias planilhas, né, de várias análises diferentes, para a gente poder agregar valor aí, agregar informação, conhecimento, alguma determinada ação que a gente precise fazer, né, e visualizar os resultados das obras, o que está acontecendo aí, tanto nas obras quanto no financeiro e até mesmo na parte de compras. Tá? Então eu vou abrir primeiro aqui essa minha planilha mensal. Tá? Então nós temos todas as opções aqui para criar uma nova planilha, duplicar a planilha, tá? Visualizar, excluir e mandar atualizar, para a gente ver se tem aqui alguma alteração
feita por alguém. Então, selecionando aqui a planilha mensal, o sistema vai abrir a planilha que eu montei, né, com todas as minhas receitas, né, todas as minhas despesas, e eu vou conseguir ver isso mês a mês. Então, para eu estar fazendo isso, eu preciso selecionar a minha coluna, eu preciso colocar aqui o meu período de seleção e mandar aplicar. Eu preciso mandar calcular essa minha composição para que ele sempre esteja atualizado o valor ali que vai aparecer para a gente. E armazenar os detalhes é para que a gente consiga ver da onde que veio esse valor, né? Então, quando eu troco o módulo de visualização para exibir cálculo, vou mandar calcular aqui primeiro. Então aqui nós temos a possibilidade de ver aí os nossos custos mês a mês, tanto de receita quanto de despesa, né? Abrindo a próxima planilha aqui, planilha de previsto versus produzido. Então, aqui na planilha de previsto versus produzido, nós temos aqui a coluna de que foi previsto, de que foi produzido, e um valor aqui, um saldo de diferença entre os dois. Então, aqui quando nós mandamos aí exibir o cálculos, ele aparece os valores igual na apresentação que eu tinha demonstrado aí para vocês, né? E da onde que vem esses valores? Se eu deixar marcado aqui a minha coluna e mandar se eu marcar a minha coluna, né, e clicar 2 vezes em cima dela, ele vai me aparecer a tela aonde que nós vamos selecionar se nós queremos trazer as informações do controladoria, né, informações de apropriação, né, então nós podemos selecionar a composição. Caso nós queremos algum saldo bancário, nós podemos selecionar essa opção. Também podemos selecionar questões de comprado e do módulo do GEOB, de gestão de obras, que é de medição, medição de serviço e aplicação. Então, para a gente poder selecionar essa opção aqui, nós precisamos de clicar 2 vezes em cima da célula para poder abrir aqui essa opção de composição. E assim, quando mandamos exibir o cálculo, ele exibe aqui os valores que estão em cada natureza dessa, tanto de receita quanto de despesa, tá? Então, isso daqui nós podemos configurar, nós podemos customizar conforme a necessidade aí da empresa, conforme o gargalo, conforme a análise que vocês queiram aí realizar. Então nós temos outro
relatório aqui de despesas por local. Ele é mais simples, onde que nós temos aqui simplesmente as obras e os meses, onde que nós vamos visualizar os valores aí de cada um. Então, quando eu mando exibir cálculos, ele traz aí os valores para mim de cada obra e de cada mês. E quando eu venho detalhar cálculo, ele traz para mim essa tela informando da onde que vem esses 245 mil de janeiro. Então ele traz para mim os locais, né, o local, o centro de custo, que isso foi apropriado, a natureza que foi apropriado e o valor que isso está representando. Qual que é a origem, se é algum documento, se é algum título avulso, né? E traz para mim o histórico dessa apropriação. E ainda assim eu consigo exportar essas informações para outro Excel, para eu poder analisar de uma outra forma também. Então todos esses modelos que eu demonstrei para vocês, vocês conseguem detalhar o cálculo, né? E conseguem aí visualizar da onde que vem esses valores, né? Lembrando que para a gente incluir uma composição dessa, eu preciso clicar 2 vezes em cima da célula, selecionar o que eu quero, o tipo de composição, né? Por exemplo, eu vou deixar composição mesmo, e assim quando eu clico em composição, ele vai abrir a tela de filtro para mim. Então, por exemplo, eu quero aqui então incluir uma nova obra ao invés dessa Nova Iguaçu, escritório RJ, né? Então eu vou colocar outra obra aqui, vou selecionar todos os centros de custos, vou selecionar todas as naturezas e vou selecionar um tipo de regime. Se eu quero visualizar essas informações do financeiro no regime caixa, no regime competência ou no regime vencimento, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui no regime competência e vou dar OK. Então ele trouxe aqui para mim, aquela mesma composição que está aqui. Então, no caso, eu posso colocar qual que é o período, janeiro. Eu mando aplicar o período, depois eu marco calcular, marco armazenar detalhes, mando aplicar e logo em seguida eu mando calcular aqui embaixo. Assim que isso acontece, eu consigo exibir os valores. E caso no filtro que eu fiz tenha algum valor, ele vai trazer esse valor aqui para mim. Caso não tenha, ele vem zerado. Então aqui, pegando agora uma planilha do módulo de suprimentos, que é essa planilha de compras,
Aqui nós temos uma planilha onde que detalha algumas das obras, e aqui eu tenho informações de ordem de compra. Então, o valor original que eu tenho de ordem de compra nessa obra, se eu tenho valores não atendidos nessa obra, se eu tenho valores parcialmente atendidos e algum saldo em aberto. Tá? Então, da mesma forma que quando eu mando exibir cálculos, o sistema me apresenta aí as informações, né? E essas informações vêm lá do módulo de suprimentos, lá do módulo de ordem de compra, né? Da parte de ordem de compra, onde que nós fazemos a ordem de compra para poder ali depois ser atendida por uma nota fiscal. Então, no momento que o pessoal dos suprimentos faz essa ordem de compra, né? Ela está autorizada. Então, por exemplo, chegou uma nota e essa nota não estava completa com todos os materiais que a gente pediu, então essa nota vai estar parcialmente atendida, né? Então vai aparecer um valor aqui de parcialmente atendido. Caso ela esteja em aberto ainda, aí ela vai estar aqui, né? O valor não atendido, né? E aqui sempre vai ver os valores totais aí de todas as ordens de compra para cada local. Então, caso esse é um dos modelos aí que eu fiz, né, para demonstrar as possibilidades que o sistema tem para vocês, mas existem várias outras possibilidades, não somente nos suprimentos, mas também como no gestão de obras, onde que nós podemos fazer várias análises, várias planilhas, né, de mês em mês, de ano em ano, né, de obra em obra, de todas as obras, só de receita, só de despesa, para a gente poder fazer comparações. Tá? E por último aqui, a previsão, um relatório aqui de previsto versus produzido versus aplicado. Então é um relatório também que eu elaborei de mês a mês, onde que nós temos aqui informação de previsto versus produzido versus aplicado. E aqui eu tenho minhas receitas, despesas e investimentos. Tá? Então, quando eu mando exibir cálculos, ele me traz aqui o que eu tenho de previsto, de produzido e de aplicado. E logo abaixo eu tenho aqui os totais. Então essas são algumas dos comparativos que nós conseguimos aí realizar dentro do gerador de análise. Como eu falei, isso é só um exemplo da possibilidade, né, que vocês têm de realizar os relatórios, realizar análises dentro do gerador de análise, né? E dessa mesma forma aqui que eu fiz esse relatório, nós podemos vir e selecionar aqui o tipo de composição, medição, serviço. Ele também vai abrir aquela mesma tela, onde que nós podemos selecionar o que nós queremos visualizar no relatório. Então, se nós queremos visualizar nossa produção, nossa medição, a produção não medida, serviço adiantado, previsão de produção e previsão de medição. Então, tudo isso nós conseguimos colocar no relatório e de diversas formas diferentes, né? Mês a mês, ano a ano, né? Tirando ali a natureza e colocando por obra, né? Então nós temos a possibilidade de selecionar as obras que nós queremos visualizar, né? Se a gente quer visualizar o preço de venda, se a gente quer visualizar preço de custo,
né, a preço de custo atualizado. Então, isso tudo nós conseguimos visualizar, né, tanto da parte do GEOB, que é de gestão de obras, né, que é essa composição de medição serviço, e quanto da parte dos suprimentos, que é quando nós vemos aqui em comprado, nós temos aí toda essa gama de filtros aqui para a gente poder fazer, né, a tratar ao ser por data de valor do OC por emissão, do saldo em aberto, ou tratar por data de vencimento, onde que nós podemos selecionar a situação da OC que não está atendida, ou que está parcialmente atendida, ou até mesmo dos dois de uma vez só. Isso nós podemos selecionar os locais que nós queremos visualizar e selecionar as naturezas que nós queremos visualizar. Aonde que foi apropriado, né? Qual que é a origem desse custo, ou a origem dessa receita? É uma receita operacional? É uma despesa operacional? Né? Então, as naturezas, elas trazem aí o significado daquele valor para a gente, daquele custo ou da receita, né? Então, o importante é vocês terem uma ideia do que o nosso sistema tem, né? As possibilidades que nós podemos fazer dentro do sistema, para que vocês consigam aí, atiçar, né? Dar aquela pulga atrás da orelha que a gente fala, né? Para que vocês possam trabalhar melhor, né? Fazer melhores análises, né? E conseguir melhorar os processos aí da empresa, né? Então, hoje foi voltado aí para tanto essa ferramenta de BI, que é para auxílio da tomada de decisão, quanto para o gerador de análise, que é mais na parte financeira, mas também consegue buscar informações de vários outros módulos e de várias formas diferentes. Então, o objetivo hoje foi demonstrar isso, até um pouco na prática também, de como se fazer, de como visualizar. Então, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela presença aí de todos.